Olá, colegas, olá, amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez, hoje, sexta-feira, numa live que a gente vai conversar sobre assuntos pertinentes e assuntos bastante interessantes do nosso dia a dia. O nosso conjunto de live, o nosso acervo de live, que depois nós vamos colocar em todas, né, no feed, e nós vamos levar depois todas essas informações para você, tá? Assim, um acervo riquíssimo e muito importante a gente buscar informação de qualidade para a gente saber como que a gente vai passar, né? Como vai ser o nosso passo adiante dessa hora que a gente vai fazer. Porque o que acontece? A gente está vivendo uma situação muito atípica. A gente não sabe como que a gente vai acontecer, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai ter, se vai ter paciente, se não vai, se nós, quando a gente abrir consultório, se vai, se não vai. Então, se você pegar o acervo de live que nós fizemos durante essas semanas todas, vocês vão ter um panorama e ideias para poder reestruturar no novo normal que a gente vai viver daqui para frente, tá certo? Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Débora Ayala. Se eu for ler aqui o currículo dela todo, eu vou ficar a live inteira só falando do currículo dela, para vocês terem a ideia da pessoa que vai vir conversar com a gente aqui hoje. A doutora Débora, ela é especialista em dentística, ela é mestre em laser, tem prêmios internacionais, participou de mais de 40 congressos, feiras e exposição. Então, assim, se eu for ler todo o currículo dela, nós vamos ficar aqui a live inteira só lendo o currículo dela. Melhor do que ler o currículo da doutora Débora Ayala é conversar com ela. Então nós vamos chamar a doutora Débora para ela vir conversar e trocar as ideias para a gente aqui hoje. Hoje nós vamos falar um pouco de gestão de consultório, como que a gente pode fazer para a gente melhorar a nossa gestão, tá certo? Vou chamar a doutora Débora para ela poder entrar e a gente conversar. Vocês vão fazendo perguntas que eu vou transmitindo as perguntas para a doutora Débora. Olá, tudo jóia? Como é que você está? Tudo bom? Muito ótimo, e você, tudo bem? Obrigada pelo convite, por essa honra que eu estou tendo de estar aqui com todos vocês. Para mim foi um grande prazer estar conversando com vocês. E antes de mais nada, hoje é Dia Internacional da Família, então todos nós da odontologia somos uma grande família. Então, antes de mais nada, nós estamos aqui para um bate-papo, para uma troca de informação. Isso é muito enriquecedor para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço de ter aceito o convite tão prontamente e de primeira aceitando meu convite. Eu fico muito honrado com isso. Gente, pega esse aviãozinho que está embaixo, manda para o seu amigo para ele poder assistir a live e dê coraçãozinho para essa live subir e a gente entrar no spoiler para mais pessoas assistirem o nosso assunto de hoje. Eu estava conversando com o Dr. Marcos Início, aí você entrou na live, ele falou, a doutora Débora entrou, aí rasgou elogios com você, e tudo que o Marcos fala eu presto muita atenção, eu falo, então eu também tenho que conhecer e eu também vou conversar com a doutora Débora. Então, assim, ele falou, nossa, então eu quero conversar com ela e quero conhecer. Doutora Débora, apresenta pra gente, por favor, para a gente poder conversar o nosso papo aqui. Olha, antes de mais nada, Marcos é um super amigo e às vezes a gente tem que ter um pouco de suspeita com o que os amigos falam, né? Mas o Marcos eu levo muito em consideração porque é uma pessoa extremamente ponderada e eu não conheço ninguém no Brasil que entenda mais de laser do que o Marcos. Então ele realmente é um dos maiores experts hoje nesse assunto, principalmente em laser de diodo e fora o que ele ensina em todos os lasers de alta e baixa potência. Então, Marcos, se você estiver nos assistindo, muito obrigada. Um beijo, morrendo de saudade de você. Quando estiver em São Paulo, nós vamos comemorar e vamos sentar um pouquinho para trocar mais informação. Mas o assunto hoje nós falamos um pouco sobre gestão. E gestão dos recém-formados. E quando você me convidou, olha, falando sobre gestão da recém-formada, eu comecei a pensar, poxa, recém-formado, isso, aquilo. Você falou, não, vamos falar do atualmente o que está acontecendo, como é que eles vão reagir perante a isso. Eu falei, nossa,
E aí você me remeteu ao meu passado, porque eu tenho 30 anos de formada, e há 30 anos atrás, o que que eu vivi? Eu vivi a AIDS. Então, eu Certo. lembro perfeitamente que nós estávamos na faculdade e na parte de cirurgia, era a única área que nós usávamos luvas durante o ato cirúrgico para tratar do paciente e nos aparamentávamos de uma forma um pouco mais complexa. E na época, eu lembro que eu namorava com um médico e ele pegava, ele era da Faculdade Paulista de Medicina, ele pegava um monte de luva e me dava, ele falava, pelo amor de Deus, use a luva o tempo inteiro, mesmo que não Aham. seja em cirurgia, use a luva. E eu, assim, você é nova, 18, 19 anos, você nem pensa nisso, e É, você está pensando em outros assuntos e não nessa preocupação. E aí foi que, quando eu me formei, o que que aconteceu? Eu tinha que lidar com um consultório, era um consultório onde eu dividia, junto com uma ortodontista, e com a minha irmã tinha 4 anos de formada, eu tinha acabado de me formar, certo. e depois de 6 meses, a minha irmã abandona o consultório, porque ela teve uma pré-eclâmpsia, e eu fiquei, na verdade, com o consultório, dividindo com essa pessoa, que eu não tinha muita intimidade. Então, eu acho que Aham. a primeira dica muito importante para os recém-formados é que, quando a gente se forma, Léo, qual que é a nossa preocupação? A gente tem uma sede, uma ganância, uma gana de tratar, de atender o paciente, de buscar saúde. Porque qual foi o nosso juramento? Nosso juramento É foi verdade. dar cura, dar atendimento, acolher aquele paciente. Nós juramos a cura, quando possível, lógico. Então, Aham. a nossa vontade é o tempo inteiro em pôr a mão na massa e fazer do que nós aprendemos do básico, nós transformarmos isso num atendimento de elite. Só que quando você é recém-formado, a gente acha que a gente, nossa, acabamos de nos É. formar, a gente acha que está sabendo. E E aí agora, é que né? está o erro. Exatamente. E aí que é o erro. Porque qual que é o nosso maior erro? Nós ficarmos estagnados naquele único aprendizado, achando que nós sabemos tudo. E a Sim. pessoa que não é humilde, capaz de saber que não sabe nada, ela nunca vai procurar um novo atendimento, ela nunca vai procurar uma excelência em estudos. Por quê? Nós, da área da saúde, sejamos médicos ou dentistas, enfermeiros, qualquer pessoa da área da saúde, nem que seja uma micropigmentadora de sobrancelha, não estou Aham. desprezando, mas eu estou falando da simplicidade do negócio. Sim. E o que acontece? Por sinal, a minha é excelente. Então, o que que acontece? Nós precisamos nos aprimorar. O que significa aprimorar? Eu aprendi com um grande amigo meu do Rio de Janeiro, ele sempre falava, tudo que você se sente insegura quando praticar, você, por favor, busque aprofundar nesse estudo para você se elevar. Sim. Então, quanto mais você estuda, maior enriquecimento você vai ter e maior segurança você vai passar para o teu paciente. E aí vem a segunda etapa. Você está no consultório e você está dividindo com uma pessoa, ou você quer comprar um consultório e você quer dar o segundo passo. E aí o que que você vai fazer? Primeiro, se você é um recém-formado, você não vai ter condições financeiras de comprar um equipo, de comprar uma sala, de montar ela inteira e fazer Uhum. todos os acessórios que hoje a odontologia te exige. Então, você divide isso com alguém, e para você dividir, você vai ter que fazer o quê? Um contrato. E nesse Certo. contrato, a primeira situação que você se encontra é, você tem suas obrigações e você tem os seus deveres e obrigações bilateral. Oi, Idri, Sim. obrigada por estar me assistindo. Então, o que que Oi, Dri. acontece nessa obrigação? Nessa obrigação, você tem que saber o que esse teu sócio ou aquela pessoa que você está dividindo, vocês colocarem num pedaço de papel exatamente qual é a função de cada um. Porque senão você, com certeza, lá na frente, você vai brigar com essa pessoa. Você Pois é. vai discutir. Porque você vai achar que você está fazendo demais e ele está achando que ele está recebendo de menos. Sim. Então, é essa a grande questão. Então, Léo, eu acho que antes de mais nada,
Eu acho que para você, quando você está como recém-formado, eu acho que o maior crime de uma universidade, o maior crime, oi Cole, o maior crime que nós temos de uma faculdade é não implementar dentro da universidade o estudo para administração e para Sim, gestão. também, Se você não também acho. tiver esses dois itens, você com certeza, você cai fora, porque você acaba desanimando. Sim. Eu tive uma excelente profissional na minha empresa, que ela vendia bala na faculdade para conseguir pagar as contas, e ela estava desistindo do consultório, ela estava desistindo da profissão, porque ela não tinha oportunidade de trabalho. E foi a melhor profissional que eu tive na minha clínica, que me Aham. ajudava, ela estava junto comigo. Ela não esperava eu sair de uma sala para ir numa outra, para falar o que eu tinha que fazer. Ela já acelerava. Então, eu acho que quando você faz parcerias e quando você faz uma clínica, você tem que, a primeira coisa, selecionar se você quer uma clínica só especializada naquele item ou se você quer uma clínica multidisciplinar. Quando Sim. você tem uma clínica multidisciplinar, o buraco é mais embaixo. Então, você tem que ter um conjunto de fatores para você poder administrar. Então, você tem que ter uma contabilidade, que contabilidade é uma coisa muito importante para saber todas as taxas de impostos que você tem que pagar. E Aham. muito é aquele que acha, até hoje, que acha que não deve pagar todos os impostos. Pois Porque é. quem não paga todos os impostos, na frente, ele vai ter um grande problema. O maior Sim. problema que ele vai encontrar nesse momento é, ele não vai justificar no imposto, como é que ele vai justificar um imóvel, um carro que ele comprou? É Então, verdade. eu acho que se você tem isso, nós temos que, é verdade, exigir do governo muitas coisas, exigir uma melhoria, e infelizmente, Sim, não vamos nem entrar num assunto de política, que isso não é meu mérito, a questão, meu mérito é outro, mas o que eu quero passar é que isso influencia demais hoje, principalmente nos jovens. Então, eu acho que aquele que é recém-formado deve sim buscar alguns estágios, ou, na faculdade, no segundo ano de faculdade, Léo, eu busquei estágio. Eu lembro que eu fui numa clínica de um professor nosso de faculdade, que ele me deu um estágio e eu já comecei a ver a clínica com outros olhos. De lá, eu fui para um outro consultório de um alemão, ele tinha um consultório, mas era um espetáculo, tapete persa na sala de imagino. espera. Então, você começa a adquirir, você começa a aprender que aquilo que ele está mostrando para o paciente não é o valor do tapete, não, mas é o aconchego, é a forma que ele tem da Uhum. elegância, de que ele tem o mesmo nível da clientela dele, então não cria uma distinção do ambiente que a Sim. clientela dele funciona para o ambiente da clínica. Então, tudo isso você começa a ter uma malícia na hora que você vai montando suas coisas. Então, e ele foi uma pessoa que exigiu demais de mim, mas muito, que esse é o Dr. Brink, que eu morro de saudades dele, e é uma pessoa que é um reabilitador fantástico. Hoje acredito que ele já tenha parado, Aham. porque eu tenho 30 anos de formada, né? Então acho que ele já parou. Mas assim, o que implica é que você, quando você frequenta bons lugares, pessoas melhores que você se alavanca junto. É Ande com verdade. medíocre e você será um igual. Então você tem que Sim. ter uma pessoa sempre melhor que você. Mas para você ter uma pessoa melhor que você, Léo, você precisa ter foco, determinação naquilo que você quer alcançar. Então, quando você se forma, o que você quer? Você quer ser o quê? Um cirurgião? Um reabilitador? Você quer ser um endodontista? Então, quando eu me formei, Léo, eu já sabia que endodontista não ia ser jamais. E que eu Certo. amava a periodontia, eu queria a periodontia e queria, de qualquer jeito, ter uma clínica. Eu amava a dentística, eu era muito boa em dentística. Então, tudo isso, então você faz um pupurri. Porque eu falo, quando você é recém-formado, o que pintar é lucro. Padre, É verdade. freira, levanta a bandeirinha. E uma grande amiga minha de faculdade, a Tânia, uma vez conversando comigo, ela falou: por que que você não dá aula para as escolas ao redor do seu consultório? E isso foi uma sacada muito boa. Por quê?
Porque eu dando aula de prevenção, eu qualificava aquelas crianças entre ruim, bom e mais ou menos. E péssima. E aí, o que a gente passava? Passava uma cartinha para os pais e passava uma orientação. Consequentemente, esses pais vinham nos procurar e foi assim que minha clínica foi andando, andando, andando. Vieram as crianças, os pais, os professores e começou a fazer o boca a boca. E isso foi muito bom. Hoje, é impossível você fazer isso. Você não pode, vai ser proibido. Nenhum diretor de universidade, de faculdade ou de escola vai abrir. Então, você já tem umas barreiras. Então, você hoje tem que entrar com outro recurso de atratividade para você mostrar o teu trabalho. Agora, Léo, se você não for bom naquilo que você faz, você não dura. Mesmo você querendo mostrar o que for, você não vai para frente. Então, adquirir mão é treino. Adquirir conhecimento é estudo. Então, estude para o resto da sua vida. Tem que se aprimorar constantemente. Não podemos ser aqueles profissionais que sentamos no consultório e ouvimos 2 horas de palestra e vamos correndo fazer. Isso vai te dar um insucesso lá na frente. Pode sustentar por alguns minutos, mas não eternamente. Então, para você manter uma clínica, eu acho que você tem que ter um crescente. E nesse crescente vai fazer com que você tenha uma administração. Então, o que seria bom? Seria bom você ter um bom contador, primeira coisa. A segunda grande coisa, você tem que ter um profissional de gestão. Então, se você tiver um bom profissional de gestão, quando você for recém-formado, ele vai te dar uma diretriz e ele vai assimilar alguns dados seus que vai te posicionar aonde você tem que fazer, aonde você tem que investir, qual setor seu, individual, que vai ser mais enriquecedor para dentro da empresa. O que você tem que enriquecer na sua empresa, o que você tem que oferecer de grandes recursos para a sua empresa, para o seu paciente. O que você tem que fazer para engrandecer cada vez mais o seu tratamento e esse paciente valorizando cada vez mais. Então, isso é o que eu acho muito importante o profissional recém-formado ter. Então, se eu fosse hoje uma recém-formada, a primeira coisa que eu faria é procurar um profissional decente de gestão. Existem vários. Até mesmo hoje em dia, eu estou fazendo hoje uma gestão interna na minha clínica. Porque eu acredito que é no tempo de crise que você investe. É nesse momento que você vai investir dentro da tua clínica, em você. Acabei de falar com um profissional agora, Ricardo Amaral, um querido, e ele estava me perguntando, ele falou, ai, Débora, como é que você está? Eu falei, eu estou ótimo, e você? Ele falou, ai, comprei um livro, estou estudando. Eu falei, ótimo. Ótimo, você tem que ter isso, você tem que estudar, porque você não pode, hoje, na forma que nós nos encontramos, desanimar. Você não pode hoje pensar com uma cabeça derrotista. Muito pelo contrário. Você tem que ter uma cabeça de proatividade, uma cabeça criativa, onde você vai encontrar uma forma de poder ter uma alavanca. E neste momento, ninguém melhor do que um grupo de gestão para poder te dar um impulso. Então, hoje, sim, tem um grupo que eu acho fantástico, que não estou fazendo propaganda, mas que para mim é muito importante, é o grupo do Arada, que ele tem um Lex Odonto que é muito bom, que ele está me orientando hoje em coisas que eu nunca imaginei que eu poderia, inclusive, colocar. Então, por quê? Porque são visões, mentes diferentes, que fazem você abrir a sua cabeça para que você entenda que na maior dificuldade que você se encontra, você começa a ter uma luz no final do túnel. Isso é muito bom. Sim. E uma coisa que eu fiz demais, muito na minha empresa, eu fiz um trabalho de equipe na parte, eu contratei uma empresa de comunicação. O que essa empresa de comunicação faz, Léo? Você sabe que na clínica, conforme você vai crescendo, quando você tem uma clínica simples, onde é você, sua secretária e tua auxiliar, é uma coisa. Quando você começa a ampliar, você não pode ter a falta de controle na mão em termos de comunicação.
Porque uma falha implica numa falha gigante para aquele teu paciente. E é ele que vai ficar insatisfeito. Porque ninguém Sim. gosta de ser mal atendido, ninguém Não. gosta de não ter prioridade na agenda, ninguém gosta de saber, ai, a peça veio com erro, veio com isso. Acontece, acontece. Mas quando você minimiza teus erros, maior chance de indicação deste paciente. Não existe nenhum marketing melhor do que o teu próprio paciente. Não, É não ele que existe. tem É que ser verdade. bem tratado. É ele que tem que saber que você está dando o teu máximo naquele momento. Você tem que ter foco, concentração. E a comunicação foi excelente para a minha equipe. Por quê? Porque nós aprendemos a ter uma forma, Léo, de nos comunicarmos e deixarmos. No começo, era um caderno que nós deixávamos lá na frente. Então, Aham. nós sabíamos que a cada momento que nós saíamos da clínica, nós abríamos o caderno e sabíamos que tinha uma comunicação. E isso era importantíssimo para quando eu dava um recado para minha secretária, para minha auxiliar, eu sabia que eu tinha pedido aquele item, então eu lembrava que eu tinha que cobrar. Porque uma coisa é você delegar, outra coisa é você executar a cobrança. É Porque se você verdade. delega e não cobra, esquece. A tua empresa nunca vai funcionar. Então, você deixou de ser uma clínica, um consultório, para se transformar numa clínica. Então, quando você se transforma numa clínica, você percebe que você tem que aprimorar esse fluxo de andamento da clínica. Então, qual é a chave mais importante do teu consultório que você acha hoje, Léo? Qual que você acha? O que é mais importante dentro do meu consultório hoje, assim, eu sempre falo que no meu consultório quem é estrela são os pacientes. Para mim são os segundos. A primeira pessoa mais importante para mim é a recepcionista. Ou seja, é a Isso. pessoa que vai falar. É a pessoa que vai Pois falar é. com o teu paciente. Eu, Se ela eu atender até, mal, Léo, se ela eu atender até mal, falo, você por não, telefone. acabou, acabou. Eu até Acabou. falo com a minha secretária, que eu falo com ela, assim, eu falo, você não é minha secretária, você é minha embaixadora. A pessoa vai enxergar a minha clínica pela sua cara. Se você atender o telefone, se você atender, não, constado na pessoa, tá morrendo, não vou. Mas é verdade. Assim, Elas são obrigadas a atender o consultório, a linha do consultório sorrindo. Porque é tão diferente, olha, eu vou fazer isso. Consultório odontológico, bom dia. Consultório odontológico, bom dia. O som sai diferente. tá Então, diferente, você é tem que verdade. dar um treinamento para tudo isso. Então, esse treinamento, ele é básico, porque ela falou. E aí, depois que ela marcou, o que, que acontece? Ela tem que mandar uma mensagem para o teu paciente, para avisá-lo do que aquilo que ela falou com ele no telefone, ela confirma por escrito e mandou pelo WhatsApp. Ela tem Sim, que um dia antes mandar o WhatsApp de novo para confirmar a consulta, para a tua agenda não ficar vazia, para você não ficar ocioso, para que você ansioso. tenha um fluxo de andamento de uma forma muito pontual. Então isso é muito importante. A outra coisa que eu acho que é fundamental, Léo, é você começar a engrandecer a tua equipe. Então, o Sim. maior investimento, primeiro, vem na sua equipe. E o outro grande investimento vem na tecnologia. Só que não adianta nada você ter uma tecnologia maravilhosa se você não souber usar. Léo, eu fiz mestrado em laser em 2004. 2001, 2002, eu acho que eu acabei, 2004 foi outra coisa. Então, o que, que aconteceu? Em 2001, nós tínhamos uma máquina de laser de Erbe que era gigante, era um trambolho, e era uma fortuna. Eu não tinha condições de ter. Então, para vocês recém-formados, pelo amor de Deus, custo-benefício, o que significa isso? Que quando eu investir naquele equipamento, eu já tenho que saber o quanto eu vou ter que cobrar daquele item que eu vou executar. Porque não adianta, senão você não vai ter retorno daquele investimento. Sim. E você vai ficar, às vezes, com um trambolho parado se você também não souber usar e não souber vender e não souber executar. Então, para que você ande claramente dentro de uma empresa, você tem que saber primeiro qual é o custo da tua empresa.
Então, qual é o maior erro que existe hoje entre os recém-formados? É uma miscelânea de contas entre o teu pessoal e o empresarial. Então, você não pode ter, numa única conta, as suas duas contas juntas. Por quê? Sim, Porque você simplesmente, Léo, você não vai ter a realidade da tua empresa. Então, você tem que saber separar exatamente tudo que você faz. Então, é como se você fosse um assalariado da tua empresa. Eu tenho meu Prolabore. Então, você tem que ter isso para você saber qual é o custo que você precisa para sobreviver e o custo que a tua empresa precisa para sobreviver. Então, você não pode sangrar a empresa o tempo inteiro, comprando equipamentos novos o tempo inteiro, a todo momento fazendo curso sem saber se você vai ter conta para pagar. Ai, mas putz, venceu minha conta. Ai, eu comprei uma piscina lá para casa. Putz, eu tenho que... Ah, então tira daqui, põe para... Tá tudo errado. Você tem que ter um controle financeiro. E para você ter esse controle financeiro, você precisa ter disciplina, ordem e cada vez mais comunicação. Então, se você tiver um péssimo contador, vai ser péssimo para você. Então, assim, contabilidade é fundamental hoje em dia para conversar. Mas hoje eu tenho uma contabilidade e hoje eu tenho um advogado para conversar com a contabilidade para ver se a coisa anda. Porque o que a contabilidade, o que um gestor fala é diferente do que um advogado fala. E para que os dois entrem em comunicação, você precisa ter uma reunião. Então, eu preciso que você entenda que cada vez mais você precisa alavancar o teu negócio, mas você precisa fazer de uma coisa ponderada. Então, Léo, o que aconteceu na minha vida profissional? Eu descobri, Claudinha, amor, muita saudade de você, não vejo a hora de te ver. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa... a Zezé também, Zezé, não vejo a hora de trabalhar junto. Então, assim, o que acontece? Nós temos uma clínica, nós temos um negócio, e esse negócio precisa andar. Sim. E eu falo que tudo na minha vida eu devo à minha profissão. Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, tudo que eu tenho em imóveis, tudo que eu tenho de viagens, investimentos pessoais e profissionais, eu devo à minha profissão. Mas para que eu consiga atingir esta meta, eu tive que fazer escolhas. E eu sou uma pessoa, Léo, não posso ter sócio. Eu fui uma pessoa que eu tive sócio até um período na minha vida. E aí eu percebi que o sócio, quando eu queria andar de um jeito, o sócio queria um outro jeito. E isso me atravancou um pouco. Eu queria ter um jump, eu não podia, porque são cabeças diferentes. Então, se você tiver a mesma mentalidade, você tiver um sócio que ele pensa como você, e você entenda do negócio junto com ele, vocês tenham um entendimento, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, se você tem dificuldade nesta comunicação ou falhas de impedimento que façam você poder progredir de uma forma no mesmo foco, é melhor você não ter sócio. E todo mundo me pergunta, investidor? A minha opinião, veja bem, eu acho que o investidor é o pior sócio que você pode ter. Por quê? Porque o investidor, ele não está indo na mesma energia e no mesmo foco que você. Ele é um comprador de dinheiro que vai fazer com que você trabalhe para ele e na hora que ele achar que você não está dando lucro, tchau, querido. Entendeu? Então, acabou. Então, imagine a preocupação e tensão para quando você tiver um investidor, para você poder trabalhar. Você não tem sossego. Então, esse é um grande problema. E o segundo grande conselho que eu dou é, por favor, saiam, na minha opinião, saiam de aluguel. Eu acho que uma clínica como a minha, multidisciplinar, que tem uma locação, você corre o risco de tudo que você investiu naquele imóvel, o proprietário um dia chegar para você e falar, eu vou precisar do imóvel. Então, vamos supor que você investiu 2 ou 3 milhões. E aí o imóvel não é seu. Então, isso é uma loucura. Então, para você investir numa coisa muito alta, você precisa ser dona daquele solo. Porque senão você não vai ter propriedade suficiente para poder tomar certas decisões.
Então, isso é a minha forma de pensar. Aham. Por melhor que seja o teu contrato de 5, de 7 anos, seja lá quantos anos, não importa. É um risco que você corre. É Então, eu verdade. acho que quanto mais você minimiza riscos, mais você alavanca o teu poder de barganha com o seu paciente. Então, vamos nos projetar hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, Léo. Tá? Certo. Então, qual é o Aham. momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento de crise. Que crise é essa? Nós temos um momento de crise emocional. Nós Certo. temos, hoje, é importantíssimo nós enxergarmos nossos pacientes com outros olhos. Sim. Nós Uhum. temos que abraçar esse paciente, porque a gente sabe o momento que ele está vivendo é muito diferente do que ele estava passando há 3 meses atrás. É verdade. Então, quantos empresários hoje, ou fábricas importantíssimas que nós conhecemos, até mesmo dentro da nossa área, como a Cavo mesmo, infelizmente, Sim. eles estão Infelizmente. fechando, são É. 23 anos de mercado, eles estão fechando. É muito triste ouvir isso, porque a gente sabe que um negócio, quando foi esplendoroso, foi maravilhoso, a Cavo era uma empresa alemã maravilhosa dentro do Brasil, e que é muito triste você ver isso, mas é o real do que nós estamos acontecendo. Então, hoje, nossos atendimentos vão mudar. Então, como será essa modificação de atendimento? A Silvia Nunes ontem deu uma aula maravilhosa com o Tanganelli, super boa, falando como seriam os atendimentos de emergenciais e de como deveriam ser nossos comportamentos. Então, nós sabemos hoje, Léo, que ninguém sabe nada ao certo. É Então, nós verdade. temos que É. prevenir. Tá? O Sim. que eu estou dizendo hoje, é uma coisa que eu quero grifar muito bem, não significa que amanhã vai ser a mesma coisa. É. Então, hoje, nesse dia, o que nós temos que pôr em mente? Que a área odontológica é uma área de altíssimo risco de contaminação para nós dentistas. Sim. É Por quê? verdade. Porque o vírus da Covid, ele fica instalado nas glândulas parótidas, pode ser nas sublinguais ou em todas. Por mais que você peça para o teu paciente fazer um bochecho de 1 minuto, você tem que entender que depende do bochecho que você for fazer, não é o ideal. Então não Sim. adianta você fazer um bochecho com clorexidina, que você sabe que não mata o vírus da Covid, não adianta você fazer um É. bochecho com peróxido de hidrogênio, que é oxigenada, que ele não vai ser tão efetivo. Então existem no mercado que hoje em dia a única empresa que eu sei que vende, isso não é uma propaganda, mas ao mesmo tempo fazendo uma propaganda da Curaprox, que por sinal eu amo de paixão, para mim é a melhor do mercado, não adianta, por mais que possam Sim. falar o besteira, mas eles têm um produto hoje muito bom, que é o Perio Plus Balance, que é o da Curaprox, que é um excelente É. produto para você fazer um bochecho, que ele diminui a contaminação da proliferação naquele minuto. É óbvio que Entendi. vai ter proliferação de saliva o tempo inteiro. É. Foi até comentado como que nós vamos ter que prevenir isso, mas naquele momento a tensão superficial ela é menor. Então, nós temos que ter os nossos recursos. Então, como que vai ser o atendimento com o paciente hoje? A gente já sabe que nos Estados Unidos, muitos deles já mandam mensagem para os pacientes, para eles esperarem no carro, antes de entrarem no consultório, e quando eles entram no consultório, eles nem passam pelo banheiro e nem mesmo pela sala de espera. Eles vão direto para a sala de atendimento. E quando eles vão para a sala de atendimento, antes deles sentarem, eles têm que entregar a bolsa deles com o celular para serem colocados dentro do invólucro de um saco plástico. Eles devem fazer a higienização das mãos com álcool gel. E eles recebem uma mensagem prévia de que na casa deles, antes de saírem, eles têm que escovar os dentes, passar fio Certo. dental, escova interdental, escovar a língua e fazer um bochecho com o produto. Aí eles vão vir para o consultório. Nesse trajeto da ida ao consultório, evitar de mascar qualquer alimento, qualquer objeto, como chiclete, bala, ou qualquer pastilha, ou qualquer coisa que faça o estímulo das glândulas Sim. salivares. Então, Entendi. isso já é uma ajuda. Então, ele foi ao consultório, sentou na cadeira, higienizou a mão, sentou na cadeira. Tem gente que fala do propé.
Eu sou totalmente contra, eu acho que o Propé está levando contaminação para o meu equipo. E o risco de uma pessoa de idade com Propé de cair é muito alto. Então eu Sim, é aboli verdade. Propé na clínica, eu acho que nós temos que ter uma higienização muito boa do chão da clínica e nós temos que ter um olhar de proteção para esse paciente. O paciente Sim. sentou na cadeira, tá? Ele vai fazer novamente esse bochecho com o produto por 1 minuto, ele vai cuspir no sugador de alta rotação, porque eu, desde 98, não uso mais a cuspideira, porque para mim isso é um esgoto a céu aberto. Então nós É temos que verdade. ter essa consciência. Tá? Então, esses hábitos que antigamente nós tínhamos de abraçar o paciente, falar com o paciente, acalmar e ver, eu não posso mais fazer isso, porque eu já vou estar aparamentada quando o meu paciente chegar. Sim, é A verdade. clínica já vai estar toda montada para o meu paciente chegar. Tá? Então, isso é uma coisa, a visão vai ser outra. Então, nós vamos ter que entrar em alguns recursos de uma comunicação que o paciente entenda este momento, mas que ele também sinta-se acolhido. Ele tem que Sim. entender que nós estamos próximos a eles e o que nós estamos fazendo é uma proteção para ele. Então, o paciente ele tem que se sentir protegido e ele tem que saber, através de vocês, através de alguma informação que vocês vão passar para eles da sua clínica, informações importantíssimas sobre todo o teu aparamento. Então, vocês têm que avisar com filmes do seu paciente, como que vocês estão protegendo a clínica, a forma que vocês estão fazendo, reeducar seu paciente, a forma como eles vão entrar. Eu ouvi de uma dermatologista, eu estava assistindo uma palestra dela, que eu fiquei chocadíssima. Ela é uma microbióloga e ela fala sobre microbioma e ela estava me falando sobre o celular. O celular, ele tem uma quantidade de bactéria maior do que o vaso sanitário de um banheiro masculino. Sim, Por quê? é. Porque ele aquece e essa bactéria se prolifera. Então você tem que lavar a capa do teu celular, você tem que higienizar o seu celular constantemente devido a esta contaminação. Então nessa época de Covid você tem que proteger mais ainda. Então o ideal é você às vezes dar um saquinho de Magipac, se ele tem a necessidade de ficar digitando, que eu particularmente meus pacientes, graças a Deus, alguns não têm esse hábito, mas assim, evitar ao máximo do celular ficar próximo a vocês. Mesmo porque o spread de toda a contaminação vai por cima de tudo. Vai. É. Então, Eu, como sei- eu se sempre, proteger desse aerosol? Léo, eu como se sei- proteger desse aerosol? eu sei pensando nessa questão, assim, a capinha do celular é um excelente lugar para fazer uma colônia de bactéria, porque vai estar escurinho, quentinho e na Exato, temperatura exato. certa para poder fazer. E assim, E a e o gente tem que se aerosol, Eu tenho que proteger os olhos do paciente, o couro cabeludo deles, apesar que a bactéria é dele mesmo, mas só para não ir proliferando. Mas teve inclusive um filminho de um dentista que ele fez o aerosol da turbina de alta rotação, ele colocou um pigmento e mostrou pela pigmentação qual é a distância que esse aerosol atinge. Então, o que a gente percebe? Isso sempre foi a nossa vida inteira. Nós, dentistas, Léo, sempre nos protegemos. E sempre, sempre protegemos os nossos pacientes. Lembra? Desde a minha época de formada, eu lidei com vírus da AIDS. Então, minha psique com controle de barreiras de infecção cruzada sempre foi muito alta. Tanto é que, assim, centros de esterilizações na clínica, eles são controlados por uma bióloga, tudo porque é muito medo. É lá que eu tenho que ter uma proteção muito importante, mostrar para esse meu paciente o meu controle e a minha preocupação. Porque eu não estou protegendo só a ele, eu estou protegendo a família dele. Porque a partir do momento que eu não contamino ele, eu não contamino a família. E também protegendo toda a minha equipe e a mim, que sem eu estar presente na clínica, no trabalho, eu não executo o trabalho. Então, verdade. esse aparato todo que nos aumentou, com máscaras EPI, pelo amor de Deus, hoje EPI é fundamental. Tem que ter um EPI. Sem EPI, vocês não vão estar trabalhando de uma forma protegida. Tem gente que está usando máscara por baixo da EPI, está errado. Máscara por cima da EPI, está errado. Então, assim, tem um grupo, que é o grupo da Bio, que eles são excelentes para explicar. Liliana Donatelli, Mônica Romero, todas, Luciane Borges, eles
Não existe, eles são expert no assunto. Então, o que eu quero passar é que existe hoje um custo um pouco maior para esse recém-formado. Que Certo. para nós ainda temos uma condição. E o recém-formado? Ou aquele dentista que trabalha em saúde pública. Então, eu acho que nós temos hoje que seguir a ordem governamental e a ordem médica do que estão nos pedindo. Certo. Nós sabemos que cada estado do nosso Brasil são Brasil diferentes, são vários Brasis dentro de um Brasil. É verdade. Então, nós temos que ter o cuidado. São Paulo, que é o estado que eu trabalho, o estado de São Paulo, ele, infelizmente, ele é uma cidade perigosa. Nós temos, nossa, quantos mil mortos por dia? Quanta gente que está morrendo, Léo. Então, nós temos que ter um cuidado muito maior em relação a outros estados. Hoje, uma amiga minha do Mato Grosso, ela falou, Déia, graças a Deus já comecei a trabalhar. Aqui já foi aberto alguns bares, alguns restaurantes, já estamos abrindo lentamente, mas estamos trabalhando. Eu falei, nossa, que inveja que eu estou de você, porque eu queria estar assim como você. Mas eu tenho medo, Léo, eu tenho muito medo, porque você tem que atender um estádio emergencial, tá? E o que é emergência? São dores, abscessos, trincas, fraturas. E a odontologia, nesse contexto de estresse, ela mudou. Os pacientes estão indo muito mais por dor, por sensibilidade dentinária, do que hoje por uma estética em si. Entendeu? Hoje o estresse ele aumentou. Então, você tem que lidar com outro público, um público diferenciado. Né? Por exemplo, na Itália, que já começou, amigos meus, mostrando as casuísticas clínicas dele, Léo, o bruxismo era tão gigante que chegava a um nível de dentina enorme, tamanho bruxismo, tamanho atenção emocional que aquele ser humano passou. Então, nós temos que ter uma outra visão, um outro direcionamento. E para os recém-formados eu peço, estudem oclusão, estudem muito, porque isso é o básico de uma clínica. Quando você estuda oclusão, você entende de tudo. Você entende de pério, de endo, de implante, de todos os setores. Então, a oclusão ela é fundamental para um distúrbio do sono, para a parte toda de dores miofasciais. Você tem que começar a enxergar o paciente como um todo. Quando você tem uma visão de um paciente como um todo, você entra numa clínica multidisciplinar, numa clínica integrativa, médica integrativa. Por quê? Porque você unifica a medicina com a odontologia e você começa a ter uma comunicação igual para igual. Então, como é que eu vou passar para o meu paciente, para um otorrino, se eu não sei do que eu estou falando e eu não sei nem me comunicar com aquele otorrino? Então, quanto mais você se aprofundarem na oclusão, melhor vai ser para o teu andamento e para o seu paciente. Maior proteção você vai estar dando para aquele indivíduo. E hoje eu também passei por estresse agora esse ano, né, Léo? Eu nunca imaginei o que viria pela frente. Então, assim, eu tive que no início fazer compensação de horas, então eu trabalhei com banco de horas. Aí depois, no próximo mês, eu já eu busquei hoje um empréstimo bancário que lá para frente é que eu vou pagar com juros baixíssimos, então eu achei que compensou porque o governo está nos ajudando. Depois foi a parte, no terceiro mês, de suspensão de contratos, porque eu sou totalmente contra a demitir um funcionário. Então, por quê? Neste momento, eu quero manter minha equipe, porque a minha equipe é treinada, então elas tiveram curso de gestão, curso de comunicação, curso de fotografia, curso instrumentais, elas sabem de como anda a clínica, é uma funcionária de um valor inestimável para mim e para os meus pacientes. Então, elas fazem parte de um time. E a partir do momento que eu me afastar delas, que eu eliminar essa equipe, imagine eu ter que novamente começar do zero. Então, eu vou estar prejudicando aquele ser humano que não vai encontrar um emprego tão cedo, muito pelo contrário, o índice de desemprego está altíssimo. É verdade. São pessoas que precisam de nós.
e são pessoas que nós precisamos dessa troca. Sim. Eu, sem elas, não sou nada, elas sem mim também não são nada. A gente vive falando isso. É Então, verdade. nós somos um grupo integrativo, onde cada um tem o seu papel fundamental. Então, isso é o que agrega ao valor em tudo e que a gente mostra isso ao paciente. Agregar valores é fundamental. E é muito engraçado que às vezes quando eu falo em agregar valor, todo mundo fala, mas o que é agregar valor? O que você agrega de valor? Mas o que é agregar valor? O que é agregar... E, olha, são os momentos que você vivencia. Por exemplo, agregar valor, de repente, é você ir até a sala de espera com o teu paciente e oferecer um café, você preparar o café para o teu paciente, você tomar um café de uma forma descontraída. Hoje, Léo, a gente está totalmente proibido em fazer isso, porque você não pode sair de um campo contaminado e ir para uma sala de espera totalmente descontaminada. Então, nós não vamos mais poder fazer isso. Mas eu acho que agregar valores está em cada item. Desde a recepcionista falando ao telefone, mandando mensagem pelo WhatsApp, é uma água que você deixa no carro do teu paciente com a tua logomarca, é você investir no marketing. Não investir em marketing como uma marqueteira, como muitas vezes eu ouvi falando de marketing, que era como se fosse uma marqueteira, porque as pessoas não entendem, Léo. Quem não tem empresa grande não sabe o que é. E investir em marketing, não sabe. Investir em marketing é você marcar a sua marca, você valorizar a tua marca no mercado. E para você valorizar a marca no mercado, é você mostrar todos os seus valores para aquele teu indivíduo, que é aquele paciente. Então, isso é muito importante, você transmitir um curso que você foi e você passar isso para o paciente, passar teu conhecimento. Isso é agregar valores também. Então, tudo tem sua etapa, tudo tem seu tempo e seu crescimento. Então, acho que antes de mais nada, todo esse nossos protocolos de atendimento, nós temos que ter hoje uma riqueza de detalhes muito grande. Não existe maior agregar valor do que você mostrar para o teu paciente que ele pode ir ao teu consultório, ele está totalmente seguro de tudo que nós vamos fazer, vai estar totalmente saudável para ele, que ele vai entrar e sair da mesma forma. Isso é agregar valor. Tá? Isso é importantíssimo. Você poder mostrar para o teu paciente que você está se aparamentando e se desaparamentando de uma forma correta para que você não contamine nem a si nem ao outro. Isso é muito importante. Uma coisa que eu quero falar muito para vocês, que eu vi em vários slides, que me preocupa muito, são os profissionais que estão usando como se fosse uma capa plástica. Sabe aquela capa que a gente usa no equipo, Léo? Sei. Eles estão amarrando, fechando. Eu peço encarecidamente que vocês tomem cuidado, porque esse plástico, as gotículas superficiais, ou aqui na frente, vai escorrer, vai grudar na tua roupa, a não ser que você esteja paramentado de uma forma que você vai isolar tudo isso na tua clínica. Então, tomem muito cuidado com isso. E a forma como vocês estão se desaparamentando com máscara é super importante, já tem um monte de vídeo por aí, não preciso nem me falar. E uma coisa que eu tenho na minha clínica, Léo, eu tenho uma máquina de lavar e secar. Então, todas as minhas roupas clínicas, elas são lavadas e secadas na própria clínica. E as meninas não usam seus sapatos, elas usam como se fosse um tamanquinho cirúrgico, de centro cirúrgico, e fica lá, então é lavado todo dia. Então, eu acho que essas proteções são muito importantes para as meninas e nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Para não ter controle de infecção, porque é um controle de infecção cruzada da empresa para a casa da pessoa que trabalha com você. Então, quando eu fiz uma suspensão de metade das meninas da clínica, eu suspendi o contrato, foram as meninas que pegavam ônibus, metrô, e a minha preocupação era como elas vinham para a clínica e como elas sairiam disso. Então é muito importante. E as outras que ficaram foram só para atender emergência, elas têm carro, moto e têm uma forma de se locomover de uma forma mais branda. Então isso é muito importante. Então são esses detalhes que movem toda uma empresa. Ufa, pode me perguntar. Não, tá ótimo.
Eu sei que você perguntou algo. Assim, várias questões que eu fui notando durante a nossa conversa, que eu quero fazer pontuar. Primeiro, é sobre a questão de contrato. Não tem como você não ter uma sociedade, você não ter contrato, porque isso é de extrema importância, como você falou. Porque se na frente você quiser desfazer essa sociedade porque você não conhece a pessoa a fundo, não tem como não ter contrato. Essa questão do contrato é extremamente importante. E do contador, a gente não conhece a legislação contábil do país, que é muito doida. Então, é muito importante a gente ter esse contador. E o que eu queria colocar, o pessoal, antes do esquento, o pessoal está perguntando o nome do produto da Curaprox que você passou para a gente. Da Curaprox é o Perio Plus Balance. Perio Plus Balance. É esse o bochecho que tem que fazer, porque ele tem o Citrox, e é muito importante, porque esse produto, ele é fundamental, que nós sabemos que ele é extremamente importante e pontual com o vírus da Covid. Agora, voltando um pouquinho com o contador, Léo, eu concordo, porque, por exemplo, nesses 3 meses que eu passei, desde março até agora, vieram tantas leis que nos ajudaram que eu não estava a par. Então, por exemplo, do banco poder nos oferecer um plano para que nós pudéssemos pagar o salário e uns juros baixíssimos para você pagar lá na frente. Então, assim, foi muito importante. Se você não tem uma pessoa que te oriente, é complicado. Então, por isso que é importante você ter um contador, um gestor, um advogado, que vão fazendo essas possibilidades e você se sente seguro para executar aquilo, sabendo que lá na frente não vai ter furo nenhum. Porque se você recebe uma orientação errada e você atua, quando chega lá na frente você fala, putz, por que eu fui fazer aquilo? Né? Então, isso minimiza erros. E, assim, errar, Léo, todo mundo erra. O importante é você ter coragem, lógico, de você ter coragem de assumir o teu erro para você melhorar cada vez mais. Então, isso é muito importante. Tá? Só não erra quem não faz. Eu nunca vou quebrar uma lima, porque eu não faço canal. Agora, eu vou errar na minha gestão. Pois é. Não, eu odeio ele, desculpa quem tá ouvindo, quem não. Mas eu não suporto, Endo. Eu adoro outras coisas, mas assim, endodontia sempre foi uma pedra no meu caminho, desde a época de faculdade. Nós tínhamos um professor chatíssimo na faculdade, mas super exigente, ele era inclusive professor da USP, e ele chegava com umas regras. Gente, eu lembro que uma vez eu fui mandada embora da clínica, porque eu esqueci a régua de medida da lima. Ela pegou, a paciente estava na cadeira, eu abri a caixa, na hora que ela viu que eu faltei a régua, ela falou, pode fechar tudo e ir embora. Eu queria matar aquela professora, Léo, porque eu achava um desrespeito com aquele paciente e comigo também. Entendeu? Hoje ela não poderia nunca fazer isso. Não sei não se hoje é bom, viu, Léo? Eu gostava mais da ditadura antigamente. Eu vou ser sincero com você. Eu fui professor de clínica de ortodontia depois por um grande período. Eu parei. Eu falei que eu não ia ser mais coordenador da clínica de ortodontia, justamente por causa disso. Pelo descompromisso que as pessoas tinham em querer aprender. Assim, então, a gente não podia cobrar como a gente foi cobrado na época da faculdade. A gente não podia cobrar como a gente foi cobrado. Eu pensei, não, então isso não quero. Você sabe, Léo, falando uma coisa muito íntima minha, uma das minhas discordâncias, de briga, assim, eu me dou muito bem com a minha filha, graças a Deus, mas ela tem 23 anos e eu tenho 53. E a minha mentalidade, nossa educação, Léo, foi muito diferente da geração de hoje. E ela fica brava, ela fica enlouquecida quando eu falo da geração. Você vive falando da geração de hoje, da geração de hoje. Mas é que eu acho, Léo, que a geração de hoje é muito distinta em valores. E muito distinta em parâmetros e limites, né? Então, por exemplo, hoje, não importa se eu sou palestrante, mas se tiver uma pessoa mais velha do que eu falando, eu vou abaixar a cabeça, porque só a idade já me diz muito, entendeu? Sim. Então, nós temos que ter um respeito, eu estou dando um exemplo besta, mas que é a realidade. Então, dar aula hoje em dia deve ser muito difícil, porque politicamente correto
hoje está sendo chato demais. Né? Hoje a gente não tem muito discernimento em muitas coisas, você tem que pisar em ovos para falar. Quando você pisa em ovos, você perdeu a palavra. Perdeu. Isso é muito ruim. Exatamente. Muito, é péssimo, então, disso tudo que a gente estava conversando, eu vi que é extremamente importante a gente ter uma gestão de liderança, porque a gente pode resumir isso em gestão de liderança. E para gente poder saber liderar, a gente tem que aprender. Então, a gente estudou 5 anos para ser dentista, a gente tem que estudar para ser gestor, tem que estudar para ser empresário também. Isso é extremamente importante. É isso mesmo. Assim, e nessa hora, você indica algum curso, ou alguma visão, uma linha empresarial para as pessoas que estão pensando em planejar um consultório, a poder acessar e ter como norte? Existem 2 pessoas que são muito boas nisso, que, por sinal, foram 2 pessoas que eu até fiz comigo na clínica. Uma eu fiz há 15 anos, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fiz com 15, eu fiz a Comunique, que foi uma parte de comunicação, era um pouco de gestão, era uma empresa, mas o ponto-chave deles era a parte de comunicação, interclínica e nossa com os pacientes. Porque quando você não sabe se comunicar, você não sabe se colocar. E um ponto-chave para você é você saber, na verdade, passar adiante aquilo que é fundamental para você poder mostrar para o teu paciente numa execução do tratamento dele. Então, se você não sabe se comunicar, fica um pouco difícil. A outra parte foi quando eu fiz a gestão, foi de quase 9, 10 anos atrás, foi num ponto importante meu que eu tinha que fazer uma escolha na minha vida, Léo. Ou eu me mantia sócia com a minha irmã, ou eu separava. E a decisão foi que eu preferi ficar sozinha. Eu não queria mais continuar como sócia dela. Isso não significava que eu não queria romper minha vida com ela, mas a sociedade em si era romper a nossa formação societária, que foi muito difícil, porque imagina quando você tem um ente teu querido da família envolvido no teu negócio. Então, acho que o terceiro grande conselho que eu dou é não se envolva muito com família se você não souber as diretrizes que você tem que tomar e colocar no papel a missão de cada um. O Caprone, então, uma vez o senhor palestra do Caprone, ele falou assim, não trabalhe com quem você não possa mandar embora. Aí eu olhei para minha clínica, tava minha mãe, minha irmã, eu falei assim, puxa, que bom que eu tô aqui. Porque sabe o que acontece, Léo? Você não consegue expressar para aquela pessoa que você ama aquilo que você quer como teu projeto de vida. Então, uma coisa muito importante que o recém-formado tem que ter. Pense grande, mas não é grande pequeno, pense muito grande. Quando você pensar grande, você vai conseguir dar um jump na tua vida, porque eu aprendi uma vez num curso que eu fiz de coaching, com a Sociedade Brasileira de Coaching, que eles falavam assim, atire na lua para você pegar uma estrela. É por aí. Entendeu? Então você tem que projetar aquilo que você quer, então você projeta mentalmente aquilo que você quer executar da tua empresa, do teu projeto de vida e do teu profissional para você poder alcançar. E muitas vezes, Léo, você se perde no meio do caminho, mas você vai ter um foco lá na frente. Você vai saber onde você quer. Eu quero fabricar um produto odontológico. Você sabe que você quer fabricar. Mas você está aqui embaixo. Então, como que você tem que desenhar daqui para lá? Eu quero montar uma empresa, eu quero montar uma faculdade de odontologia, eu quero montar um congresso. Você tem que pensar o que você quer para você. Então, isso é importantíssimo. E você vive momentos na tua vida profissional. Então, isso é muito importante. Porque a cada momento você pode aumentar o seu projeto, você pode diminuir, mas o importante é você nunca sair do ponto que você quer atingir naquele momento. Obrigado de ter dado mais esse chorinho pra gente. Aí eu já vou te fazer duas perguntas que deram. A gente sabe que a gente estava falando que a gente tem que ter um norte e um foco. Então, um plano estratégico
para a gente é de fundamental importância na nossa, para a gente poder ver o que a gente quer, como que a gente elabora esse plano estratégico. E outra pergunta que eu vou te fazer é sobre tecnologia. Como que a gente vai escolher a tecnologia? Aquilo que se a gente compra um foco de 10 mil reais ou se a gente compra uma cadeira de 15 mil reais, como que a gente vai balancear essas questões de tecnologia para o nosso consultório? Então, foi aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Eu acho assim, Léo, eu acho que, antes de mais nada, você tem que saber se você quer ter um consultório ou você quer primeiro trabalhar com alguém e se aprimorar e ter uma vivência, juntar um dinheiro para poder montar alguma coisa. Então, você tem que ver o ponto que você está hoje. Então, quando eu comecei, Léo, eu tinha minha irmã que já estava formada há 4 anos, e ela dividia um consultório com uma ortodontista, era um consultório pequeno, era uma sala clínica, elas dividiam, e aí eu me formei, fui lá, então foram 3, chegou a chata, né? Chegou no negócio, e aí, depois que eu me formei, eu acabei de me formar, depois de 6 meses a minha irmã engravidou, e ela teve a fatalidade de ter uma pré-eclâmpsia. E ela teve que abandonar a clínica, né? E aí eu tive que dividir um consultório com uma pessoa, então quer dizer, era como se fosse uma sublocação, e eu estava lá dividindo, só que o que a minha irmã fez de acordo com esta mulher foi completamente diferente do meu acordo. Sim. Eu fiz o meu acordo com a minha irmã saiu, então o que é foco nisso? O que é importantíssimo é nós entendermos a situação que aquele indivíduo vive. Então, você se formou, você é um Durango Kid, não tem dinheiro, você vive dos seus pais e tudo mais, você tem que saber se você vai ter condições ou não de alugar, de montar um consultório, de se pôr em dívida. Porque para você comprar um consultório hoje, uma cadeira odontológica boa, você não vai gastar menos do que 50 mil reais, né? Não, certo? Não vai, Uma cadeira vagabunda, entendeu? Menos 50 mil reais. Então, assim, cadeiras boas, que exigem melhores destrezas, que você vai ter melhores habilidades, vai oferecer melhor conforto para o teu paciente, você vai elevando cada vez mais o custo. Então, você tem que... eu aprendi 2 coisas com meu pai. Nunca dê um passo maior que tua perna e nunca faça padrão de vida. Porque a partir do momento que você fizer um padrão de vida, você vai ter que sustentar isso para o resto da tua vida e isso pode derrubar. Então, acho que a coisa mais importante é você ter um discernimento. Agora, você tem que ter o quê? Uma ganância. Você tem que ter algo que te motive a te elevar cada vez mais, que te leve cada vez mais. Então, assim... Quando você vai buscar bons cursos, se envolver com boas pessoas, se aproximar de gente que é muito melhor que você está, de certa forma, podendo se elevar. E disso, de repente, você pode trabalhar com aquela pessoa, você pode agrupar valores. Então, você vai trabalhando aos poucos e juntando seu dinheiro. E aquilo que eu disse desde o início, separe o teu dinheiro pessoal do teu profissional, para você saber o quanto você vai aprimorar. Agora, você sabe melhor que eu que na nossa área, quanto maior a tecnologia, melhor a tecnologia, você sabendo lidar com ela, é o que também te alavanca. Sim. Porque se você tiver uma ferramenta onde facilite seu trabalho, e facilite uma comunicação tua com o teu paciente, meu Deus, é uma maravilha. Léo, eu tenho 30 anos de formada e eu, inclusive a semana que vem vou até falar um pouquinho sobre o TechScan, que eu fui convidada, e eu comprei um equipamento do TechScan. Eu demorei, Léo, praticamente 25 anos da minha vida profissional para eu ter um TechScan, entendeu? Mas não é porque eu não tive o TechScan que eu não fui uma boa profissional. Mas eu tive que juntar aquele dinheiro para eu poder ter, neste momento que eu já estava investindo numa segunda clínica, ter um equipamento que me dava uma excelência em exame clínico, em diagnóstico.
Certo. Então, o TechScan é uma ferramenta que, se você não souber estudar, não souber ler, você está investindo uma grana absurda num equipamento que não vai te auxiliar. Então, o conselho que eu dou é: parem de se deixar levar por vendedores. Os Certo. vendedores de ilusões são as piores coisas que nós podemos agregar dentro do nosso ser. Porque os vendedores de ilusões, infelizmente, eles vão vender uma coisa, seja ele um vendedor de equipamento ou de cursos, que você vai sair no vazio, você vai cair numa mesmice que você vai falar: poxa, e agora? O que eu vou fazer? Fazer. Né? Então, eu acho que este momento é muito rico para que você possa ter uma coisa fundamental, que é estudar. Hoje, gente, eu nunca estudei. Olha, Léo, vou te contar o que eu estou Verdade. fazendo de curso. Eu trouxe um livro do Vinícius que fala sobre as retrações e tudo mais. Gente, que delícia! Você fala: nossa, é verdade, é isso. Então você vai agregando valores pelo É. teu agrupamento de conhecimento, você acrescenta uma gota, você faz um oceano maravilhoso. Porque Sim. você vai ampliar teu conhecimento e isso é fundamental. Fundamental. Então, eu acho que, antes de mais nada, os recém-formados, eles são... nós temos, eu acho que, infelizmente, quando nós éramos alunos, nós exigíamos muito pouco dos nossos professores, É verdade. tá? Nossos professores, eles poderiam dar muito mais do que eles davam em informações, e, infelizmente, eles davam a mesmice para serem vendedores de cursos, e que é o que acontece até hoje. Até Os hoje. profissionais da odontologia ganham muito mais dinheiro vendendo cursos do que trabalhando numa universidade. Então, eles preferem aprimorar aqueles alunos para darem uma continuidade daquilo que ele poderia ter passado adiante. Então, que é uma coisa que a gente percebe que fora do país é o contrário. Essa menina que eu contei na primeira live, antes dessa segunda live que a gente estava Aham. conversando, que trabalhou comigo, que vendia bala, eu sou madrinha de casamento dela, ela se casou, foi morar em Chicago, ela fez uma segunda universidade, depois ela foi trabalhar na Flórida, ela se formou por odontologia pela Universidade da Flórida, ela é uma profissional de mão cheia, e ela fala: eu fiz 2 faculdades de odonto, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha do que eu aprendi. Porque a exigência de nível Sim. de trabalho é muito dobrada. Então, por exemplo, ela como aluna, se ela não tivesse uma lupa clínica dentro da clínica, e o professor fosse avaliar o trabalho dela, ela iria arcar com aquele problema, porque quanto maior a visão que nós temos, com lupas, com microscópio, você sabe que é uma outra odontologia, eu sei que é uma É outra verdade. odontologia, mas o aluno que está se formando não sabe. E se ele não for treinado desde cedo a colocar o isolamento absoluto com decência, a usar lentes de magnificação com lupas e tudo, você não vai ter um trabalho decente. Sim. Então, ele falava: a tua nota vai depender do que você enxergar. E é a realidade. E é verdade. Você tem É. uma odontologia com lupas e com microscópio, e você tem uma outra odontologia sem a magnificação. Magnificação. Pronto. Então, assim, o que eu quero dizer é que quanto mais exigente for o professor, melhor vai ser o seu curso e seu aperfeiçoamento Formação. dentro do seu consultório. Então, assim, que nem eu te dei o exemplo da endodontia, o fato dela me mandar embora, de eu não agendar, de eu perder, de eu ser desclassificada, você desmotiva aquele ser humano. Eu acho que você tem que ter motivações. E motivação você também tem que aprender a ter no consultório. Então é muito importante você estar o tempo inteiro elogiando a tua equipe, que era uma grande dificuldade que eu tinha, Léo. Eu não Certo. percebia que eu não elogiava. Então eu tive que reaprender. Então você tem que ter isso, porque o feedback é muito importante. É muito importante você ser valorizado, é muito importante você crescer com aquele ser humano. Você fica mais tempo no teu consultório que na tua Muito própria mais. casa. É verdade. Então, você tem que ter essa valorização o tempo inteiro. Então, é isso que eu acho que deveríamos fazer como
mestres, vamos dizer assim. Aham. Se você quer ser um professor, que você seja o melhor deles. Sim. Entendeu? Se você quiser fazer uma endodontia, que você seja o melhor endodontista. Se você quiser ter uma clínica, que você tenha a sua melhor clínica. E se você achar que aquilo que você está oferecendo não é aquilo que você ainda quer atingir, corra atrás. Então é isso que o gestor vai pôr na tua rabeira. Ele vai te empurrando para você correr atrás do teu objetivo. Então ele vai te canalizar dentro do que você quer. E isso é muito bom, porque minimiza tempo. Você dá um jump. Você cria uma outra visão. Isso é muito bom. Tá? Então é isso mais ou menos. Qualquer outra pergunta, Léo? A outra pergunta era sobre plano estratégico, se é importante a gente elaborar o plano estratégico para a gente poder ter o foco do nosso... Por exemplo, eu acho que o maior plano estratégico que você tem que ter são nas grandes crises. Então, numa crise, você não pode se deixar desesperar e abater e se perder no meio do caminho. Por isso que é importante você ter um controle de fundo de caixa, de você ter um fluxo de dinheiro guardado para você saber o quanto que você vai investir na tua empresa ou não, o quanto no momento de uma parada tua, se você vai ter um respaldo ou não. Então você sempre tem que ter um fôlego. Mas vamos supor que você não tem esse fôlego e vê essa baita crise. Então, por exemplo, eu tenho um queridíssimo amigo do Rio de Janeiro, tá? Que ele tem uma clínica maravilhosa, e aí, nesse momento, ele bolou uma outra empresa dentro da empresa dele. Ele bolou a EZDoc, ele bolou uma empresa de produtos odontológicos para você se aparamentar com EPI. Então ele fez todos os aparamentos que são aprovados pela Anvisa, que isso é o correto, então, ele fez máscara, ele fez face, ele fez tudo. Então ele, rápido, em 2 meses ele bolou uma empresa e tum. Ah, mas ele tem dinheiro. Gente, também é um risco, ele podia não vender nada. Pois é. Entendeu? Então, uma coisa, e isso é muito importante, e deu certo, sabe por quê, Léo? Porque ele tem uma comunicação, ele tem um time. Ele tem um time que compra a ideia dele, trabalha junto, veste a camisa da empresa e vai à luta. E você só consegue essa clínica, você só consegue esse time a partir do momento que você tem uma comunicação adequada e que você tem um treinamento. Então é constantemente investindo dentro da tua equipe, do teu time, para você poder trabalhar e que todos se comuniquem da mesma forma. O paciente, ele é o nosso foco principal. Ele é o nosso maior bem precioso que nós temos é o nosso paciente. É dele que nós temos que cuidar 24 horas por dia. Entendeu? Mas cuidar como? Com honestidade. Então hoje, o que é importante? Muito importante. Humanização. O paciente tem que saber, entender e sentir que aquilo que você está passando para ele é realmente real. É aquilo que você está preocupada mesmo. E é isso que você tem que passar. O paciente, ele tem que se sentir próximo de você, não invadindo a tua vida pessoal, mas próximo a você. Sim. Então, isso é muito importante. Eu acho que são dicas que você vai adquirindo ao longo da vida, tá? E eu acho que os recém-formados hoje, eles têm uma grande vantagem, Léo. Eles têm uma ferramenta que eles sabem lidar melhor que nós. Verdade. Tá? Que é a tecnologia e a comunicação. Existe melhor ferramenta do que Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn? Isso não existe. Não existe. Eu falo que é o jeito mais fácil, mais barato e mais democrático que tem para você comunicar. Não tem. Exato. Não tem mais. Exato. Porque tudo isso que eu falei, contabilidade, advogado, gestão, é caro, Léo, é caro. Para você manter esse time, não é uma coisa barata, é caro. Para você pagar teus impostos, é caro, não é fácil. Para você sobreviver por 30 anos no mercado, é caro. Entendeu? Porque metade da tua vida pessoal, você abandona. Porque quem trabalha na área da saúde sabe perfeitamente que se dedica completamente à tua profissão. Não tem como
você, no meio do caminho, está atendendo um paciente, bateu 7 horas, aí eu tenho que jantar com a minha família. Não existe Pois isso. não existe. Entendeu? Não existe, É. não existe. Você pegou um trabalho de reabilitação, você pensou que ia dar um atendimento tal X. O paciente viajou, demorou 15 dias, trabalhou, você tinha umas férias, esquece, Léo. Você vai ter que dar prioridade para aquele paciente, para aquele indivíduo. Entendeu? Então, assim, você é escravo do horário do paciente. Não é você que faz o teu horário. É o paciente que marca o horário dele e você que tem que estar disponível àquele atendimento. E quando você é recém-formado, você que trabalha de domingo a domingo. Porque eu lembro muito bem que eu não tinha final de semana. Eu lembro que nos meus 5 primeiros anos era uma loucura. Eu trabalhava com convênio e aí eu percebi, Léo, que convênio era a maior escravidão que podia existir. Porque o convênio não te valoriza como profissional. Então, se existe uma dica que eu posso passar para vocês vocês devem se valorizar pela capacidade e competência que você adquiriu. Então, existem alguns marketings que eu sou muito contra, mas muito contra mesmo, que não vou nem entrar em detalhes, mas, por exemplo, eu pessoalmente, quantas e quantas vezes equipes de Instagram, de marketing de Instagram, queriam porque queriam que eu pegasse um artista famoso para eu projetar aquele artista e dar o tratamento de graça. Me desculpe, se aquele artista vale mais do que você não está valendo nada. Então, eu sou muito contra a essa propaganda desleal dos nossos colegas e também que não vale a pena você ter. Para que você vai fazer isso? Por que você acha que você vai ganhar vendendo um trabalho gratuito para você ganhar em cima da imagem daquele indivíduo que não vai te trazer nenhum paciente? Não vai. Então, artistas, já atendi muitos artistas, mas todos pagantes, Léo. Porque se ele não pagar, ele não vai te valorizar. Se você quiser fazer qualquer caridade, faça com alguém que realmente necessite. É verdade. Alguém que precise daquela qualidade. O que é de graça não desperta o gatilho do valor. Então você pode fazer a melhor reabilitação para essa pessoa, que nunca ele vai ser considerado que você fez o melhor trabalho. A verdade é essa. É ruim falar isso, mas é isso mesmo que acontece. É verdade. E outra coisa, você não pode uniformizar todos os tratamentos a cada paciente que vem na tua clínica. Você não pode chegar para todos os pacientes que vêm na sua clínica e falar que todos são ortodontia, que todos são reabilitação oral, que todos são facetas, que todos são clareamentos, que todos são dentes. Gente, isso não é odontologia. Nós temos que dar um jump em relação ao nosso conhecimento e saber mostrar a que nós viemos ao mundo, a praticar a cura, a saber identificar. E não existe nada melhor do que um bom diagnóstico. Diagnóstico é a chave do teu negócio. A partir do momento que você souber fazer um bom diagnóstico no seu paciente, você sabe como executar aquele planejamento de tratamento. Isso é importantíssimo. Tá? Se você não sabe, você se perde no meio do caminho. Então, você tem que saber ler uma imagem radiográfica, você tem que saber adquirir conhecimento para você saber ler, você tem que saber ler uma ressonância para uma DTM, você tem que saber adquirir conhecimento para você poder fazer um exame de apalpação, fotografia, você tem que saber por que você está fotografando aquele paciente naquela determinada pose. Não adianta você fazer um curso de fotografia, fazer isso, falar, mas por que? Porque eu tenho que vender. Gente, esquece. Para de tentar adquirir conhecimento para só pensar na venda. O dinheiro é uma consequência do teu negócio. A partir do momento que você trabalha bem, você ganha esse dinheiro. Então, isso é fundamental. Tá? Respondida. Eu quero te agradecer, assim, a gente já está aqui quase meia hora falando de novo. Eu quero te agradecer demais essa aula magna que você está dando aqui para a gente. Hoje, sexta-feira, eu vou deixar você ficar e ir para sua família de novo, ficar lá com isso. Mas, assim, eu só vou falar algumas coisas que as pessoas estão falando aqui nos comentários. As pessoas estão agradecendo demais, estão elogiando demais, te dando os parabéns, falando que foi uma das melhores lives que eles já assistiram. Muito obrigado. E, assim, de visualização também,
foi a nossa aqui, as pessoas entrando no treino, foi a que mais que teve, a que bateu o recorde até agora de todas as lives Ai, que isso é linda, eu né, fiz. Deus? A Luciana mandou os parabéns para você, a Rafa falando que está recém-formado e que foi uma aula fantástica que ela teve. Agradeço a presença do Ronaldo aqui, que é também um dentista fantástico aqui de Belo Horizonte. Eu só tenho que te agradecer, assim, foi fantástico, foi muito, muito, obrigada. muito bom. Obrigada, Léo, obrigada. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter hoje em mente é você se aliar a bons profissionais. Não é? Então, por exemplo, se você quer ter uma clínica multidisciplinar, eu acho que é fundamental você escolher pessoas que vão engrandecer o teu trabalho e não fazer com que você perca o seu paciente. Porque numa clínica multidisciplinar, Léo, não é brinquedo. Você não pode... É que nem eu falo que dentista e manicure é igual. Picou errado, perdeu o paciente. Então, é verdade. Nós temos que... A gente tem que entender que não adianta eu ter o melhor endodontista e esse endodontista não tratar bem teu paciente. Olha a cumplicidade que você vai ter que ter quando você vai escolher um profissional para trabalhar junto com você, Léo. Porque ele vai ter que ter ética para não tirar o teu paciente e desviar para o consultório dele. Ele vai ter que ter um comportamento clínico impecável. Então, isso vai do treinamento, antes dele começar a atender teu paciente, e uma comunicação interna. Ele vai ter que ter uma vocalidade, uma transmissão, uma comunicação em que o paciente respeite aquele indivíduo que você indicou para tratar dentro da sua clínica e, ao mesmo tempo, que ele vai valorizar o teu tratamento. Então, tem profissionais que são excelentes, mas são brutíssimos para lidar com o teu cliente. E cada clínica tem um nível de clientes que são adequados a determinados profissionais. Entendeu? Então, isso também é muito importante. Quando você selecionar um profissional que vai trabalhar com você, ele tem que te engrandecer. Ele tem que te alavancar como um bom profissional junto com ele, como uma clínica de excelência. Agora, se você coloca um profissional que vai lidar com o paciente que você está dando. Imagina, Léo, você está dando tudo para aquele profissional, aquele ambiente todo clínico, treinamento total de todos os seus, da sua equipe inteira, passando o cliente para ele, ele vem com a mão de obra e acaba com tudo que você fez. Tudo, Você entendeu? Então, é muito delicado você ter uma clínica multidisciplinar. Então, para você construir uma clínica multidisciplinar, você tem que construir e galgando isso aos poucos, para você chegar numa excelência, porque não é fácil. Tá? A concorrência, ela é altíssima. Não pense você que você é a melhor, existem pessoas muito melhores que você. Você nunca tem que cair na mesmice e se acomodar e falar... Tranquilo, já tenho 30 anos de formada, já tenho o que eu quero, tá tranquilo, se ganhar dinheiro ganhou, se não ganhou, não ganhou. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que a roda roda. É verdade. Qual foi o meu objetivo de vida, Léo? Deixar um legado. O que é deixar um legado? É você deixar, mesmo quando você pare de trabalhar, tua clínica continue funcionando, você estando ou não estando da mesma forma que você esteve. E para você atingir esse objetivo, é muito duro. Então, são coisas que a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais. Então, esse é um objetivo que eu estou alcançando agora, com 30 anos de profissão. E para isso perdurar, eu ainda vou ter que gramar mais um pouco. Entendeu? Que bom que vai ficar mais tempo com a gente. Meu físico não é eterno, Léo, não é eterno. Começa a dar dor no ombro, dor no cotovelo, dor nas costas. É complicado, é uma profissão que te exaure, é uma profissão de desgaste físico, de desgaste mental. E você não passa essas informações profissionais, mas isso está embutido no teu custo, entende? Porque a tua saúde física e mental. Então isso você tem que calcular para não ter problema, tá? Então isso é uma coisa. E eu acho que uma coisa também
O que a gente tem que ponderar é família. Você não pode ir tanto a céu e esquecer a família. Você não pode só pensar na família e esquecer o lado profissional. Então eu falo que a vida se resume numa única palavra: equilíbrio. Sim. Que é muito difícil. É muito difícil de você atingir, mas quando você adquire um equilíbrio, você alcança muita coisa. É Tá? verdade. Isso é fundamental. E eu acho que quando você tem a sorte de poder trabalhar com a família, e isso acumula em valores, e em você conseguir levar tudo isso adiante, não existe benefício maior na tua vida do que isso. Então, assim, parabéns à Ezedoc, porque assim, é uma empresa que hoje é familiar, né? É de um amigo nosso que é muito bom, é um excelente reabilitador do Rio e que está toda hora se reinventando. Então, olha que delícia, Léo, se eu tivesse outras Déboras trabalhando comigo, eu sou sozinha numa clínica multidisciplinar, sobrevivendo por 30 anos. Então, imagina quanto eu já passei, quanto eu já perdi e quanto eu já cresci. Então, nós temos que ter ponderamento. E isso é fundamental para você ter o crescimento individual e profissional. É verdade. Ah, Né? é verdade, cara. Assim, muito, assim, é uma aula que a gente pode ficar aqui conversando a noite inteira. Eu te agradeço muito pela essa aula magna que você está dando para a gente. Eu sempre falo duas coisas quando a gente chega no final das nossas lives, é que não tem nada mais libertador do que o conhecimento. Ai, que gracinha! Eu tenho um gato, eu já passou aqui várias vezes. Família, ela faz parte da família. Fala, oi, pessoal! Oi! Eu falo que tem nada mais libertador que o conhecimento. E quando a gente vê uma pessoa que dá essa mensagem de estudar, eu fico extremamente feliz de ter escutado isso. E uma outra coisa que eu sempre falo é que nessa vida a gente consegue tudo, a gente revê tudo. O carro a gente compra de novo se perder, o dinheiro a gente ganha de novo, a clínica a gente restabelece, mas o tempo que passou a gente não consegue mais, o tempo passou, perdeu. Então eu valorizo muito o tempo da pessoa e eu quero te agradecer muito o tempo que você passou aqui com a gente, o tempo que você doou aqui pra gente para nos fazer melhor, Débora. Muito obrigado por essa doação do seu tempo aqui com a gente. Que eu só posso te falar muito obrigado mesmo por você ter doado tanto conhecimento pra gente aqui. Obrigado. Léo, a vida é uma troca. Você pode ter certeza que eu estou ganhando muito mais. Estou ganhando em dobro do que você imagina. Porque quando você tem uma comunicação e você tem essa troca, a energia que a gente agrega é uma delícia. Hoje eu ganhei meu dia, porque eu estou trocando informação, eu também estou aprendendo muita coisa, e isso é importantíssimo. Então, eu que agradeço a paciência de todos vocês. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei falar com você. Você é um excelente entrevistador. Esse teu blog é maravilhoso. Eu acho que é um blog extremamente informativo para nós. E a tua ideia de você agregar valores para os recém-formados e para os dentistas que precisam de mais recursos é fundamental. Então, assim, eu estou à inteira disposição para quem quiser me escrever, tá? Débora Ayala, depois se quiser você passa o endereço, mas assim, para quem quiser me escrever, perguntar qualquer coisa, dúvidas, alguma coisa, eu estou à inteira disposição, tá? À inteira disposição para o que eu puder solucionar, será um prazer, tá bom? Então, Léo, mais uma vez, obrigada. Hoje, como é o dia da família, vamos curtir a nossa família, né? Vamos curtir. Eu te agradeço e já te convido para outras e muitas lives. Obrigado, Débora. Muito obrigado mesmo. Eu vou amar. Obrigada, Léo. Um beijo enorme. Fica com Deus. Excelente final de semana. Beijo, pessoal. Beijo a todos vocês. Passem bem. Beijo, obrigado a presença de todo mundo. Obrigado. Boa noite. Tchau, obrigada. Imagina. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.